Muito bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui e agora nós vamos então dar início a nossas aulas de Direito Penal, voltadas para a prova do exame da OAB, que a partir de então está sendo realizado, está sob a coordenação da Fundação Getúlio Vargas. Então nós já tivemos aulas de processo penal e agora iniciando aqui o curso na parte de Direito Penal. Pois bem, uma breve introdução para orientar o seu estudo em Direito Penal. Você deve estudar o Direito Penal em 4 grandes partes. Como assim? Primeira coisa, você vai anotando aí, que você estuda em Direito Penal para a sua prova de exame de ordem. São, melhor dizendo, os princípios. No Código Penal, nós temos esta matéria intitulada da aplicação da lei penal, no artigo 1º ao 12 do Código Penal. Então você faça um domínio, né, do 1º ao 12, você faça uma leitura atenta do 1º ao 12, seriam sim regras gerais de direito penal, princípios nós temos ali que regem o direito penal. Só que além disso, nós temos outros princípios que não estão no 1º ao 12, são princípios doutrinários, que você também tem que procurar sabê-los, quais sejam consunção, princípio da especialidade, princípio da alteridade e assim por diante. Nós veremos esses princípios em nossas aulas. Uma vez exaurida a matéria de princípios, você vai para a segunda parte do direito penal. Aí você estuda a teoria geral do delito, a teoria geral do crime, que consta no artigo 13 ao 28 do Código Penal. Então, na teoria do crime, você estuda o conceito analítico de crime, fato típico, jurídico, culpável, né, tipicidade, ilicitude ou anti-ilicitude e a culpabilidade, bem como você estuda alguns institutos ligados ao crime do 14 ao 17, a tentativa, a desistência voluntária, o arrependimento posterior e o crime possível, e o erro, o erro de tipo incriminador, lá no artigo 20 caput, o erro de tipo permissivo, o artigo 20 parágrafo 1º, o erro sobre a pessoa, no artigo 20, parágrafo 3º, e o erro de proibição, no artigo 21. Então, isso é, em suma, a teoria geral do crime, né? Então, o princípio do crime, depois entra na teoria geral do crime, na segunda parte, conceito de crime, instituto ligado ao crime, e ainda na segunda parte, o concurso de pessoas. Então, princípio do crime, o que é crime, institutos ligados ao crime, e o crime é cometido por pessoas, né? Quando mais de uma pessoa comete crime, nós vamos ter um concurso de agentes, concurso de pessoas, no 29 e no 30. Aí você estuda a autoria, coautoria, o partícipe, a tremonestação e assim por diante. Na terceira parte do direito penal, as pessoas que cometem crime recebem o que é direito penal? Uma pena pelo cometimento do crime. Aí você estuda a aplicação da pena no Brasil. Em linhas gerais, seria do 32 ao 120. Como que se aplica uma pena privativa de liberdade, requisitos para o réu conseguir na sentença uma pena alternativa, o sursis do artigo 77, aí a extinção da punibilidade no artigo 107. E por último, na quarta e última parte, os crimes em espécie, aí você faz uma leitura bastante atenta para a prova, do artigo 121 até o final do Código Penal, 359H, para conhecer cada um dos tipos penais e as normas peculiares a esses tipos, os parágrafos e artigos assim por diante. Bem como você sai do Código Penal e estuda na quarta parte, nos crimes em espécie, as leis penais especiais, as leis extravagantes, as leis esparsas. Por que isso? Porque o Código Penal, ele é uma lei, ele traz alguns crimes, até o 359H. Tem crimes que estão fora do Código Penal, então em lei especial, você estuda lei de drogas, lei de armas, lei de trânsito, e assim por diante. E aí nós encerramos o estudo de direito penal. Como é a nossa primeira aula aqui no curso, nós vamos começar pela parte de princípios. Matéria de hoje, então, da aplicação da lei penal. Seria no Código Penal do 1º ao 12 do Código Penal. Ou seja, alguns princípios que nos auxiliam a entender, a aplicar, a fazer uma hermenêutica correta acerca da lei penal. O que nós vimos de direito penal? Os crimes e as penas. Toda matéria tinha crime e pena é matéria de direito penal, de direito material. Então nós vamos começar
1º ao 12 dos princípios que regem a lei penal, ok? Vamos começar lendo, olhem na tela, o artigo 1º, considerado um relevante artigo, uma relevante norma de direito penal, que diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Volta aqui para mim. Nós temos aqui 2 princípios de direito penal. O primeiro deles, o princípio da legalidade ou da reserva legal, e o outro princípio da anterioridade da lei penal.